Boa tarde. Chegando na nossa terceira videoaula e última sobre termoquímica. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a lei de Hess e decorrer sobre alguns exercícios. Dando um breve contexto histórico, Hess foi um químico, obviamente, e médico também. Ele era suíço e ele viveu de 1802 a 1850. Bom, mas por que Hess foi tão importante assim para a termoquímica? Ele acabou gerando um dos principais conceitos, que é a lei de Hess. E basicamente essa lei afirma que em uma reação química, a quantidade de calor produzida é constante independente do número de etapas de reações. E isso acabaria se tornando um dos princípios gerais da conservação de energia. Agora passando o breve contexto histórico, quando a gente se fala de termoquímica e os fenômenos termoquímicos, a gente normalmente classifica eles como fenômenos de estado, ou equações de estado, ou reações de estado, porque naturalmente são dependentes apenas do estado final e do inicial, independente das equações, reações intermediárias. Mas Hess, ele acabou criando uma forma de utilizar elas. Ou seja, ele criou uma fórmula baseada no quê? Que o cálculo do ΔH de uma reação. Calma. Que utilizando as reações intermediárias era capaz de calcular o ΔH de uma reação. A gente vai entender mais sobre isso nos próximos slides. Bom, né? Continuando o que eu tinha falado, Reis acabou criando uma fórmula que era possível calcular a reação de entalpia de uma reação a partir de suas etapas intermediárias. Aqui temos um exemplo, duas etapas intermediárias e uma reação global. E como a gente consegue analisar isso, né? Basicamente, a parte de Reis é uma parte só organ, organ, organiz, de organização. Sempre vai ser uma questão de, basicamente, uma equação matemática. Ou o que eu posso cortar ali, o que eu posso cortar aqui. Bom, a equação global me diz que eu tenho que achar o grafite, o carbono grafite que se transforma em carbono diamante. O carbono grafite aqui está nos reagentes e o carbono diamante naturalmente vai estar nos produtos. Quando eu olho aqui a primeira etapa, eu já acho o carbono grafite, ou seja, eu vou utilizar ela. Não vou precisar fazer nenhuma alteração. E isso eu acabei me adiantando um pouco, mas a gente vai ver mais para frente os tipos de alterações que podem ocorrer. Bom, e aqui na primeira etapa nós temos que o carbono grafite mais O2 igual a dióxido de carbono, a sua entalpia vai ser menos 94,06. Já na etapa 2 nós temos o dióxido de carbono é igual ao carbono diamante mais O2 e a sua entalpia de reação vai ser mais 94,51. Tendo isso aqui em mente, é só fazermos a equação matemática. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Menos 94,55 menos 94,06 vai dar 0,45. É bem simples. Agora a gente vai ver. Normalmente os problemas não vão vir assim. Isso daqui é só para a gente ter uma ideia. Normalmente os problemas vão vir com alterações, ou seja, existem diferentes possibilidades do problema entregar e a gente tem que ter essa capacidade, né, de discernir quando precisa ser feito. Mas, dando só alguns exemplos, antes de entrar nos exercícios, os problemas às vezes podem pedir, pedir não, né? Que a gente tenha essa capacidade de identificar, seja uma multiplicação ou uma divisão. Primeiro aqui vamos dar exemplo da multiplicação.
É, se eu necessitar multiplicar uma equação intermediária, eu vou multiplicar ela toda. Aqui nós temos o H2 mais meio O2 igual a H2O. Essa aqui vai ser a entropia de reação que o problema poderia dar. Aí caso eu teria que multiplicar, sei lá, vamos supor que eu tenho que multiplicar por 2. Eu vou multiplicar a reação toda. Aí ficaria 2H2 meio vezes 2. Sim, aqui nós subentendemos, né, que o coeficiente estequiométrico da molécula, como não tem nada, é 1. Quando multiplicamos por 2, vai aparecer um 2 aqui. Aqui, 2 vezes meio, 1, não aparece nada. E o H2O, que não tinha nada, que tinha 1 no caso, multiplica por 2. E a entropia de reação, nós também teremos que multiplicar. Multiplicamos tudo, literalmente. Quando a gente fala de inversão da equação, é mesma ideia. Quando a gente for inverter, tem que inverter a equação toda, naturalmente. Aqui nós temos o carbono mais O2 igual a CO2 e aqui a energia, a entropia da reação. Quando invertemos a equação, invertemos tudo até o sinal da entropia, ou seja, um processo que era isotérmico acaba virando um processo endotérmico. E acredito que agora a gente já vai entrar em exercícios para que a gente possa praticar mais essas partes. É um assunto bem interessante e bem legal de se fazer. Não é algo tão denso. Enfim, é um dos meus assuntos favoritos de termoquímica. Vamos prosseguir, né? Bom, chegando aqui nós temos o nosso primeiro exercício e vamos ver aqui, né, que se pede de enunciado. Bom, a fabricação de diamantes pode ser feita comprimindo-se grafite a uma temperatura elevada, empregando-se catalisadores metálicos como o tântalo e o cobalto. As reações de combustão desses dois alótropos do carbono são mostradas a seguir. Com base nas seguintes equações, determine a variação de entalpia da conversão do carbono-grafite em carbono-diamante. Ou seja, o que o problema quer, a equação global é a variação de entalpia do carbono-grafite e carbono-diamante. Basicamente, nós já temos aqui a nossa equação global, que seria o carbono-grafite virando um carbono-diamante. Aqui estão as reações que ele nos deu. Carbono-grafite mais O2 igual a CO2, e aqui a variação de entalpia da primeira reação intermediária, que é menos 94,06 kmols. E a segunda equação intermediária é carbono-diamante mais O2 igual a CO2. Nós temos aqui a variação de entalpia sendo menos 94,51 kmols. Colocando isso em mente, nós vamos aqui organizar o problema, né? E entender o que se pede. Nós já sabemos o que ele quer, a equação global. E com isso, agora, como eu falei, é uma questão matemática. É só a gente organizar tudo. O carbono-grafite mais O2 igual a CO2, com a sua variação de entalpia sendo menos 94,06, vai ser a nossa primeira equação. E o carbono-diamante mais O2 igual a CO2, sendo sua variação de entalpia menos 94,51. Olhando para a equação global, nós já percebemos que vamos ter que reformular a equação, porque vai ser necessitada uma alteração. Quando a gente olha a equação global aqui, nós já sabemos que não é na primeira equação que a gente vai fazer essa alteração, porque o carbono-grafite aqui já está nos reagentes. E sim, a segunda parte aqui, que o carbono-diamante está nos produtos. Ou seja, a gente vai ter que inverter essa segunda equação aqui. Vamos prosseguir aqui, né?
carbono grafite mais O2 igual a CO2 continua a mesma coisa, menos 94,06. Mas quando a gente parte para a segunda equação, a gente vai inverter ela e fica assim: CO2 igual a carbono diamante. Agora o carbono diamante já nos produtos mais O2 e aquela variação de entropia que antes era exotérmica, agora vai ficar endotérmica. Porque invertemos tudo, então e também invertemos o sinal da entropia de variação. Tendo isso em mente, agora a gente só vai literalmente resolver essa equação matemática. E isso daqui, né? Nós temos menos 94,51 menos 94 menos 94,06. Nós temos que subtrair e dar o sinal do maior. E a variação da entropia dessa conversão do carbono grafite para carbono diamante vai ser igual a mais 0,45 kmols, ou seja, também vai ser uma reação endotérmica. Agora a gente vai prosseguir só para mais um exemplo, para ver como esse assunto é um assunto tranquilinho e muito de boa de se fazer. Bom, chegando aqui no nosso último exercício, vamos ver o que o enunciado da questão pede. São dadas as equações termoquímicas a 25 graus Celsius em 1 atm. Aqui ele nos deu três equações. 2CH2 mais 5 mols de O2 vai se converter para 4 mols de CO2 mais 2 mols de água. A variação de entalpia aqui vai ser menos 2.602. Isso daqui é a combustão do acetileno. A segunda aqui, nós temos que 2 mols de CO2 H6 mais 7 mols de O2 vai se converter para 4 mols de CO2 mais 6 mols de água. E a variação de entalpia vai ser menos 3.123. Isso daqui é a combustão do etanol. E nós temos aqui a terceira equação, que nós temos aqui que H2 mais meio mol de O2 vai se converter para água. E a formação de entalpia aqui, a variação da entalpia da reação, é menos 286. Dadas essas equações aqui, ele também nos deu a equação global a seguir, que é o CH2, ou C2H2 mais 2H2 vai se converter para C2H6. E aqui ele pede calcule o ΔH da reação de hidrogenação do acetileno. Bom, agora nós só vamos organizar, né, as equações matemáticas e realizar, né, se necessitar reformulação ou alterações da equação, nós vamos fazer aqui porque é bem tranquilo. Bom, pegamos aqui a primeira reação, colocamos aqui, a segunda equação, colocamos aqui, a terceira equação, colocamos aqui. Analisando a equação global, a gente vai decorrer primeiro. Vamos aqui pegar a equação, vamos começar aqui pelo C2H2. A gente vai procurar aqui onde está o C2H2, está aqui na primeira equação. Mas na equação global é só 1 mol de C2H2. Aqui na primeira equação nós temos que o C2H2 na verdade tem 2 mols, ou seja, vai ter uma necessidade aqui da gente dividir por 2 essa equação. Ou seja, nós vamos dividir toda essa equação aqui por 2. Tranquilinho. Passando agora para a segunda parte da equação global, nós vamos procurar o H2. E quando a gente procura aqui o H2, nós vemos ele na terceira equação.
E bom, aqui ele está nos reagentes também. Ou seja, nós já encontramos eles, mas necessita de uma alteração, porque aqui na terceira equação nós só temos 1 mol. Aqui na equação global ele diz que são 2 mols de H2. Ou seja, nós vamos ter que multiplicar, diferentemente da primeira equação que a gente teve que dividir. Nessa terceira equação aqui nós vamos multiplicar toda a equação por 2. E chegando na última parte da equação global, o produto, nós temos C2H6. E quando a gente vai encontrar o C2H6, nós temos que ele está aqui nos reagentes. E com 2 mols. Na equação global só tem 1 mol de C2H6. Ou seja, a gente vai ter que fazer 2 etapas nessa segunda equação. Vamos ter que dividir por 2 toda a equação e invertê-la. Colocando isso em prática, aqui nós vamos organizar isso aqui direitinho. Primeira equação, a gente vai dividir por 2. A terceira equação, nós vamos multiplicar por 2. E a segunda equação, que seria a parte mais estendida, a gente só vai inverter e dividir por 2. E finalizando, depois da gente alinhar todas as alterações que a gente devia fazer, a primeira equação aqui nós dividimos por 2 até sua variação de entalpia. A segunda equação nós invertemos ela e dividimos por 2. Da mesma forma, sua entalpia também vai ser dividida. E na terceira equação nós multiplicamos tudo por 2. Agora é só resolver isso daqui, né? Vai dar um produto isotérmico. Nós temos menos 572 mais 1301. Isso vai dar... Calma lá. Vou fazer aqui rapidinho. 1301 mais 572 vai dar 1870, menos 1873 menos 1561 vai dar o sinal do maior. E nós temos aqui o resultado, menos 311,5. Bom, e essa foi a nossa última videoaula. Desejo a vocês um bom descanso e que possamos aproveitar, né, o resto do nosso tempo. Muito obrigado a todos. Até mais.